Quanto é que custa viajar para Orlando, Nova York e Los Angeles? No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre como fazer esse cálculo com você, para que você consiga se planejar para sua próxima viagem quando toda essa situação passar. Hey gêmeos e gêmeas, aqui é a Bi e eu, junto com a minha irmã gêmea Gi, somos as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. Recentemente, a Gi fez um vídeo contando um pouquinho sobre como que é o custo de vida na América do Norte, ou seja, Canadá e Estados Unidos, mas eu sei que muitos de vocês querem sim, né? Muita gente quer morar fora, mas muitos de vocês têm vontade simplesmente de viajar, querem falar inglês para conseguir viajar com confiança, conhecer lugares lindos, e em especial lugares nos Estados Unidos. E é por isso que o vídeo de hoje tá aqui, para te ajudar a conseguir se planejar financeiramente, porque eu sei que não é só de força de vontade que a gente vive, querendo ou não, para viajar. Tem que ter uma organização financeira, a gente tem que juntar dinheiro, tem que sonhar, se planejar, e eu quero te ajudar a entender o quão longe ou quão perto de você ter esse sonho, o quanto você precisa se planejar. Na verdade, para todo mundo é possível, para uns mais rápido, para outros menos rápido, mas eu espero que o vídeo de hoje seja esclarecedor. Eu já quero deixar bem claro que todas as simulações que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje são baseadas em uma viagem projetada para janeiro de 2021, uma viagem de 7 dias e uma viagem de padrão médio, ou seja, a gente não vai pegar as opções nem mais baratas e mais distantes, talvez das zonas, das áreas que você queira estar, visitar, passear, mas a gente também não vai pegar as opções mais caras. Então, uma viagem em janeiro de 2021 de 7 dias aí num nível médio. A gente vai considerar aqui o valor das passagens aéreas, o valor do hotel, o quanto você vai gastar por dia de alimentação, o quanto você vai gastar de seguro saúde viagem, que é uma coisa que você tem que ter para viajar, depois eu entro mais em detalhes em relação a isso, e também quanto você vai gastar com atrações principais e transporte, tá bom? O que a gente não conta aqui são as compras extras que você muito provavelmente vai querer fazer, nem que seja comprar uma coisinha na farmácia, comprar algum eletrônico, isso aí é muito individual, né? Não teria como eu colocar nas contas. Mas sem mais demoras, vou abrir aqui e vou começar a falar com vocês primeiro, em relação a Orlando. Como eu já disse, são essas coisas que você tem que considerar na hora de cotar uma viagem. Você tem que ver quanto é que vai custar para chegar no lugar, né, que são as passagens aéreas. Tem muitos lugares que você pode buscar passagens por preço legal. Eu gosto de usar a Decolar. Tem vários outros sites que você pode pesquisar também para que comparem, né, passagens aéreas de diferentes companhias e você consiga encontrar a melhor opção. Todas as passagens que eu tô vendo aqui são passagens de econômica, como eu disse, é uma viagem média, tá? Então a gente tem que ver passagem, como eu disse. Uma outra coisa importante de pesquisar vai ser o hotel. Já vai anotando aí, né? Coisas que você tem que pesquisar. Claro que eu vou também te auxiliar aqui. Seguro viagem, seguro saúde viagem. E aqui é um detalhe bem importante para você se atentar, porque muitas operadoras de cartão oferecem para as pessoas que têm o cartão seguro viagem gratuito, tá bom? Eu, por exemplo, quando vou viajar, não pago, porque o meu cartão ele oferece para mim. Eu simplesmente vou lá e tiro meu seguro viagem sem ter que pagar por isso. É cortesia de muitos cartões. Então se informe, porque talvez seja a cortesia do seu cartão também, já vai ser um gasto a menos. Você tem que considerar também transporte, alimentação e passeios, fora compras extras. Então, ó, eu dei uma pesquisada e pensando em passagem aérea, você vai gastar cerca, né, pensando aí em conseguir procurar por um preço legal, de R$ 2.400 para você ir para Orlando, tá bom? Passagem de ida e de volta por pessoa. Em relação ao hotel, eu achei um hotel que é o Rodeway Inn, que é um hotel médio, na verdade é uma inn, que é um hotel mais simples, mas tudo bem, é um hotelzinho que tá ali, e 7 diárias ficariam em torno de R$ 1.600 por pessoa, tá bom? Gasto médio de alimentação, se você for pensar em Orlando, você tem que pensar que você consegue muitas vezes tomar o café da manhã no hotel que você vai ficar, mas se você não for tomar, você consegue gastar uns $10 no café da manhã, uns $20 no almoço e uns $30 no jantar. Então, mais ou menos uns $60 por dia. O problema é que o dólar está 5 e pouco, né? Vamos pensar em R$ 5. 60 vezes 5, quanto é que dá? 6, 12, 18, 24, R$ 360 por dia de alimentação. Vezes 7 dias, uns R$ 2.300, R$ 2.400 de alimentação que você vai gastar. Lembrando que é uma alimentação média, eu não tô falando de você comer todos os dias, sei lá, só hambúrguer, mas também não tô falando de você comer no restaurante chique. Tô
Tô dando uma média pra você conseguir comer legal. É que geralmente no jantar a gente acaba gastando um pouquinho mais, até porque os pratos geralmente no jantar são um pouquinho mais caros, mas essa é uma média, tá? Então a gente gastou uns 2.400 de passagem, mais 1.500 mais ou menos no hotel. Quanto é que tá ficando? Vai fazendo as contas, vai somando aí na edição. Em relação a transporte, você pode escolher andar de táxi, mas geralmente quem vai para Orlando acaba optando por alugar carros, tá? Você pode procurar nas maiores locadoras de carro que existem no mundo, para você conseguir alugar o seu carro, enfim, a Localiza, por exemplo, é um lugar legal que você pode pesquisar. Eu fiz uma mini pesquisa aqui e para você alugar um carro de médio padrão por 7 dias, porque eu tô considerando aqui uma viagem de 7 dias, lembra? Em janeiro de 2021, de médio padrão, você vai gastar mais ou menos R$1.600, tá bom? Mais ou menos R$1.600 é o que você vai gastar para um carro de médio padrão por 7 dias. Então, coloque isso na soma também, que esse vai ser o seu valor de transporte. Em relação a seguro-saúde, né? Como eu já falei, verifique com a sua operadora de cartão se oferece uma cortesia dessas para você, mas se não oferece, eu cotei com a Allianz, e para pessoas de até 70 anos, você consegue ter seguros que vão de R$157 para um período de 7 dias até R$396. O que muda é a cobertura. O seguro mais barato de R$157 tem cobertura de até R$150 mil de despesas hospitalares, e o seguro de R$396 até R$500 mil de despesas hospitalares, mas só de você fazer o de 157 você já se garante que tem algum tipo de cobertura. Então é uma coisa que não é cara se você for pensar e que faz toda a diferença na sua qualidade de vida na viagem. Em relação a passeios e atividades, é muito difícil pensar em Orlando sem pensar em Disney World, sem pensar na Disney, que é a Disney, como a gente fala aqui no Brasil, Disney, mas dica, tá? Aqui em inglês, quando termina em EY, a gente fala I, Disney, money, monkey, tá bom? Disney, dinheiro, macaco e por aí vai. Mais ou menos para você comprar um passe para ter acesso à Disney, você vai gastar cerca de R$2.000, tá? Para você conseguir usufruir durante 7 dias dos parques, então já some isso na conta também. E assim eu acho que a gente finalizou, né? Coloquei aqui a passagem aérea, a hospedagem, a alimentação, o transporte, as atrações e o seguro saúde durante a viagem, tá bom? Coloca aí a somatória na edição, por favor, que vai ser isso em média que você vai gastar para passar uma semana, claro, para uma pessoa, pensando aqui lá em Orlando, curtindo os parques. E aí, claro, você também tem que pensar no dinheiro que você vai levar para fazer compras extras, se algum imprevisto acontecer. Uma dica bem legal é você sacar dinheiro e levar dinheiro em espécie se for possível, ou então tentar usar algum cartão pré-pago de viagem. Tudo isso para você evitar de pagar o IOF, que muitos cartões cobram, que é a taxa que você paga por estar efetuando compras em outro país. Você acaba gastando muito dinheiro com isso. Outra coisa importante de você lembrar é que geralmente os preços das coisas nos Estados Unidos são preço before taxes, então antes de impostos. Aqui no Brasil, quando você vai numa loja ou talvez você vai numa lanchonete e vê um lanche ali para comprar e custa R$7, se você pegar esse lanche e for no caixa, você vai ter que pagar R$7. Acontece que nos Estados Unidos não é assim. Se você vai lá e vê um lanche de R$7 e você tem $7, você não vai conseguir comprar esse lanche, porque quando você for passar ele no caixa, você vai ter somados ali as taxas, que são cerca de 10%. Então, na verdade, você tem que ter $7,70. Então, sempre se atente a isso, tá? O preço que você vê ali, a somatória dos itens que você está comprando, não é essa somatória que vai dar no caixa, porque os itens ali não têm ainda as taxas incluídas como é no Brasil, tá? Então sempre fique esperto em relação a isso. Quando você for comprar algum item ou comprar alguma comida em algum lugar, sabe que a gente pega ali os lanches para comprar? Outra coisa importante também é você lembrar das tips. Você tem que dar tips, porque isso faz parte da cultura americana. Mesmo que isso não pertença tanto à nossa cultura, é um ato de respeito, né? Quando a gente viaja, enfim, entender tudo isso. E, gente, foi essa época que tips era 10%, tá? Hoje em dia, cerca de 15% quando você vai em restaurantes é o que os atendentes esperam que você deixe na mesa. Então, se possível, também já pensa nisso, tá? Se você for num restaurante que vai ter serviço, que vai ter atendimento, você vai ter que deixar tips. Então, se sua conta, sei lá, deu $30, pega aí 15% de $30, vai dar o quê? R$4,50 mais ou menos, não sou tão boa de matemática. Você vai ter que deixar ali o dinheirinho extra de tips.
Vocês estão curtindo, gente? Tô vendo bem aqui na lata, tô fazendo bem na lata, contando pra vocês real quanto é que custa. E lembrando que são valores de referência, tá? Não vem comentar aqui embaixo, ai não, mas eu já viajei com menos. Ai não, eu gastei muito mais. Gente, claro que tem como gastar menos e tem como gastar infinitamente mais. Isso aqui são valores de referência para que você consiga ter uma ideia de quanto custa. E mais do que isso, também ter uma ideia dos itens que você precisa avaliar antes de tomar a decisão de uma viagem. Bom, agora que a gente já entendeu esses itens, bora ver em relação a Los Angeles. Los Angeles fica na Califórnia e a gente estava falando de um lado dos Estados Unidos, que era ali Orlando, e agora a gente está indo para outra costa, tá? Que eu já vou adiantar, é uma costa bem mais caro, custo de vida, restaurante, alimentação, transporte, enfim, a vida como um todo e viagem como um todo. Pra Califórnia é mais caro que para Orlando. Primeiro porque para Orlando a gente tem muitos voos diretos, né? Saindo do Brasil, a gente consegue economizar na passagem aérea. Para Califórnia, geralmente a gente tem que fazer um voo com conexão, você acaba gastando um pouco mais de passagem aérea, um pouco mais de alimentação. Mas vamos lá. Em relação à passagem aérea, você vai gastar mais ou menos, eu pesquisei aqui uma média, R$ 2.700 por pessoa e de volta. Isso que eu consegui procurar um preço bom aqui, janeiro de 2021, 7 dias de novo, viagem na econômica de novo, um padrão médio de viagem, tá? Hospedagem, consegui achar um que chama Found Hotel Santa Monica e para 7 dias fica mais ou menos R$ 2.000, tá bom? Então vai somando aí, mais ou menos R$ 2.000 para você ficar 7 dias nesse hotel, tá bom? Em relação à alimentação, a gente vai gastar um pouquinho mais do que a gente gastaria em Orlando, então você pode contar por dia aí uns $70 de alimentação, 70 vezes 5, 7 mais 7, 21... Enfim, você pode contar uns $70 por dia, que são uns 350 por aí reais por dia de alimentação, multiplica isso por 7, é o que você vai gastar em média. Você pode acabar gastando muito mais ou então gastar um pouquinho menos, mas essa é uma média bem legal. Em relação à locação de carros, a mesma coisa, os valores são bem parecidos com o valor que você locaria em Orlando, até porque muitas vezes é padronizado essas grandes empresas, né? Você vai conseguir encontrar aí nessa média de R$ 1.600, R$ 1.700 para você conseguir locar o carro por 7 dias, ou você pode usar transporte de táxi, mas você vai gastar bastante também, porque no táxi a gente também muitas vezes dá tips, eles também esperam isso, tá bom? Em relação a atrações, pode ser que você queira ir no Universal, na Disneyland, porque tem uma Disney ali na Califórnia também, vai gastar aí os seus R$ 700 para conseguir entrar. E o seguro saúde é a mesma coisa, né, para os Estados Unidos, que você pode gastar de 157 até R$ 396. Então, coloca aí a somatória da passagem, o hotel, seguro, viagem, saúde, alimentação, transporte. E aqui a gente não tá colocando tantos passeios, porque vai depender do que você vai querer fazer, tá? Então pode ser que a somatória inicial dê um pouquinho menos do que deu em Orlando, mas é porque em Orlando a gente incluiu o passeio para Disney, mas aqui a gente não tá incluindo passeios, mas você com certeza vai gastar com passeios, com atrações. Acontece que em Los Angeles você também consegue dirigir o seu carro e ir para muitos lugares que você não paga, tá? Você consegue ver o Hollywood Sign, que é aquela placa de Hollywood, que você não precisa pagar para você conseguir ver ali. Você consegue ir para algumas praias bem legais sem necessariamente ter que pagar. Então isso é uma coisa bem legal, tem muita atração, muito lugar bonito que você não precisa pagar, mas ainda assim faça uma reservinha, pelo menos ali uns $200, $300 para atrações que você possa encontrar na cidade e queira conhecer, queira, enfim, fazer parte. Mais ou menos isso que a gente vai gastar. E por fim, agora nós chegamos em New York. New York, a gente voltou ali para a costa do lado de Orlando, acima ali de Orlando, e o preço também é um pouquinho mais salgado. A gente no nosso curso fechado, se você não sabe, a gente tem um curso fechado completo de inglês, a gente oferece para os alunos a oportunidade de viajar com a gente para Nova York, no que a gente chama Imersão Be English Nova York. Inclusive vai ter turma nova em janeiro de 2021, então não entre em nenhum curso de inglês, espere que vai valer a pena, tá bom? Mas nessa imersão a gente fica num hotel 5 estrelas na Times Square e a gente consegue um preço muito legal porque a gente vai em grupo, mas não teria como a gente cotar esse hotel para vocês
pensando em não ir em grupo, porque daí a gente sairia daquela coisa de uma viagem padrão médio. A viagem para Nova York é uma viagem incrível, mas que a gente consegue fazer por um preço menor por conta de ser, porque é em grupo, mas aqui a gente não tá falando dessa situação, então não vai ser sobre essa situação que eu vou conversar sobre uma situação de uma viagem média em que você não vai com um grupo maior, então que você não vai ter esses benefícios de conseguir taxas mais vantajosas, tá? Em relação à passagem aérea, mais ou menos R$ 3.000. Eu peguei uma média aqui de ida e volta para você ir até Nova York. Em relação ao hotel, mais ou menos R$ 2.700, 7 diárias em um hotel médio, ok? Com café da manhã. Gasto por dia. Você pode colocar aqui de alimentação em Nova York, você vai gastar cerca de $100 por dia, tá? Essa foi a nossa média que a gente gastou na última vez que a gente foi. A gente não ficou comendo em locais luxuosos, a gente tinha o café da manhã do hotel, mas entre almoço, um lanchinho da tarde que pegava ali, o jantar, talvez um lanchinho da noite, $100 por dia, então uns R$ 540 por dia de alimentação. Isso vezes 7, faz a conta, né? Dá bastante. R$ 3.500 aí que você vai gastar de alimentação, porque Nova York é uma cidade mais cara para comer e você acaba comendo mais porque tem muita oferta de comida. Mas em relação ao transporte, a gente tem uma vantagem aí, que você consegue fazer um ticketzinho do metrô e andar a cidade inteira, conhecer todas as atrações turísticas indo de metrô, então você acaba desfrutando esse lado também da cidade. Coloquei em média aí R$ 220 para você separar para pagar no seu cartãozinho de metrô e abastecer para usar durante a semana. Em relação a atrações agora, falando só em relação a também, antes de a gente falar de atrações, ao seguro viagem, a mesma coisa, 157 a 396. E agora em relação às atrações, aí você vai ter uma diferença muito grande, tá? Então, ao invés de eu somar, eu vou te contar quanto em média custam as principais atrações de Nova York. E aí, com base no seu orçamento, você escolhe as que você quer ir ou não. Então a gente começa pela mais famosa de todas, né, que é a Estátua da Liberdade, e a entrada é $24,50 por pessoa, que inclui a balsa que te leva até a Liberty Island, que é a Ilha da Liberdade, que é onde fica a estátua, mas você não sobe na estátua por esse valor, nem sei, mas estão autorizando a subir, enfim. Se você quiser fazer um cruzeiro pelo sul de Nova York, você também consegue fazer cerca de $30 por pessoa. Se você quiser subir no Empire State e ver o observatório, $38 por pessoa, é um passeio que vale muito a pena. Top of the Rock, que é um outro observatório legal também, $39 por pessoa. Se você quiser ir no Museu de História Natural, que é aquele museu de uma noite no museu, enfim, que é sensacional, $23 por pessoa. O Museu de Arte Metropolitana, $25 por pessoa. Se você quiser ver o Museu do 11 de Setembro, que é algo bem legal também, $28 por pessoa. O Madame Tussauds, que é aquele museu de esculturas de cera, de grandes famosos da TV, cinema, esportistas, $29 por pessoa. Vamos continuar vendo mais coisas. Em relação a musicais da Broadway, os musicais da Broadway são cerca de $88 por pessoa, tá? Então, você com certeza vai querer ver um dos musicais. Lá na Times Square, você tem uma grande escadaria, e embaixo da escadaria há tickets, enfim, eu falo assim, que é o local onde você consegue chegar e na hora mesmo comprar os seus ingressos. E se você não sabe, Broadway é uma rua que tem muitos teatros. Você compra o seu ingresso e eles te direcionam para em que teatro vai estar passando a peça que você escolheu, o musical que você escolheu assistir. Então, essa é uma média, tá bom? Um pouquinho a mais para alguns musicais, um pouquinho a menos para outros musicais. E se você quiser ir em eventos esportivos, é cerca de $70 por pessoa, tá? Assistir um jogo ali de basquete no Madison Square Garden, eu fui com o Davi da última vez que a gente foi para Nova York, é mais ou menos isso. Então, se você quiser fazer tudo, coloca aí na edição quanto é que sairia também para você fazer todos esses passeios. Bom, espero muito que você tenha gostado desse formato de vídeo, que tenha sido esclarecedor para você. Como eu disse, meu objetivo não era só apresentar os preços de cada coisa, mas te mostrar que coisas você tem que considerar na hora de fazer um orçamento para viagem. Se programe. Viajar para mim é um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. Você acaba saindo muito mais rico, com muito mais experiências, e pode ter certeza que viajar falando inglês é ainda mais incrível. Então, se você ainda não maratona o nosso
canal Maratona, tem vídeo todos os dias aqui ao meio-dia, aulas ao vivo segundas às 8h30. E se você quiser se aprofundar também ainda mais, ter o nosso direcionamento, a gente tem o nosso curso completo que vai do básico até o avançado, e é 100% online, e em janeiro tem turmas novas. Espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e a gente se vê no próximo. Deixe seu like. Take care!